Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E vocês lembram que tá rolando sorteio, né? Mês de aniversário, 1 ano de podcast. Então tá rolando sorteio, não esqueçam, para participar é só curtir e comentar esse podcast. E nesse podcast aqui vai estar valendo uma cesta da Blindagem Suplementos. Bem legal, tem muita coisa nessa cesta aí. A Simone fez com todo carinho lá e o Enzo mandou pra gente. Então, se você quer concorrer a essa cesta da Blindagem, curte e comenta nesse podcast. Antes de eu apresentar as minhas convidadas que tá aqui, muita gente tem pedido para dar algumas dicas aí da parte da medicina tradicional chinesa. Então, eu vou dar 4 dicas para vocês hoje que eu já falei nos podcasts anteriores, mas vou reforçar. Sabe aquelas crenças populares aí que a avó falava ou a mãe falava? Elas são verdadeiras. Então, você lembra de não andar no piso descalço, né? Eles falavam, não falavam isso? Depois você vai me contar aí qual que você mais escutou quando era criança ou adolescente. Não anda descalço no piso. A avó ou a mãe falava isso. E é real. No pé, a gente tem o primeiro ponto que a gente forma na medicina tradicional chinesa, que é um ponto de rim, o R1. E ali, se entrar friagem para o rim não vai gostar desse frio. E aí pode causar vários problemas. Entre eles, até o útero vai sofrer aí. E aí pode até depois você ter um problema lá na frente de infertilidade e nem correlacionar que isso tinha associação com o fato. Então não anda, não pode entrar esse frio, essa umidade. A pele tem poros, ela é viva, né? A gente esquece disso, às vezes acha que pela pele não entra nada e entra muita coisa. Então pegar esse frio, essa umidade vai acabar lesionando o seu rim, o seu útero, e aí vai causar dor lombar, dor nas costas, vai causar cólica, né? E aí resfriados também, dor no joelho. Então tudo isso pode acontecer por você andar no piso descalço. Outro ditado que você já deve ter ouvido: leva um casaquinho, né? Quantas vezes, às vezes você sai, tá calor, mas à noite muda a temperatura, né? Ou de manhã cedo é mais fresquinho, e aí você pega aquele vento frio nas suas costas ou na nuca, para dar um torcicolo, isso é muito fácil. E para dar dor lombar também vai ser, porque se pegar na região lombar vai prejudicar as suas costas aí e a região também do rim, tá? Então, cobre a nuca, não deixa a nuca exposta e cobre aí a tua coluna lombar. Falei dos lenços outro dia, né? Primavera é um período que dá muito torcicolo, porque tem muito vento, e aqui na nossa cidade venta muito. Então, usa um lenço no pescoço, fecha esse pescoço aí para não travar o pescoço. Um outro ditado: nada de gelado em jejum. Vocês sabem que na medicina tradicional chinesa a gente fala que o gelado sempre deve ser evitado. No máximo, assim, o fresco, temperatura ambiente, o gelado não é legal. E de manhã, então, piorou. A nossa mucosa de estômago e baço, ela é morna. E quando você joga um gelado, você estaciona tudo ali o processo digestório. Aí não sabe depois porque já o dia começa com uma digestão ruim no decorrer. Então comece com algo morno para ajudar o teu estômago, o teu baço a transformar as substâncias. Começa com o morno. Que mais, gente? E o último aqui: não saia de cabelo molhado. Você também já deve ter escutado isso, né? Seca esse cabelo, menina, não sai com o cabelo molhado. E aí dá muita dor de cabeça esse cabelo molhado, aí você pegando vento frio nesse cabelo aí, no couro cabeludo molhado. Então,
seca essa cabeça para não ter dor de cabeça, não ter resfriado. E os torcicolos e as cólicas também contribuem com esse gelado na cabeça aí. Então, essas crendices populares aí são verdadeiras. A dica da avó ou da mãe sempre é real. Escuta aí a mãe e a avó porque são verdadeiras. E eu estou aqui com a doutora Tariane Foiato, que já veio aqui várias vezes, que é oncologista. E a gente trouxe uma convidada especial também, que hoje o tema é nutrição oncológica. Então, a doutora Tariane vai apresentar a convidada, ela trouxe, e nós vamos conduzir junto hoje, né, doutora? Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que forem assistir. Excelentes dicas da sabedoria popular. E são verdadeiras, não são? Verdadeiras. Eu acredito que eu escutei isso da minha avó, da minha mãe, repasso, porque tem fundamento. Tem fundamento. Comenta aí qual dessas frases que você mais escutou. Se é o do cabelo molhado, do piso, do pé descalço no piso, se é o do casaquinho, qual você mais escutou? Ou até do gelado, não toma água gelada. Coloca aí qual que você mais escutou pra gente, comenta e participa. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos. É uma honra estar aqui hoje com essa sabedoria, essa reunião de sabedorias aqui. A Larissa, sempre estimulando a população a conhecer um pouquinho mais a nossa realidade. A Ana Paula é uma colega, amiga, que virou referência no tratamento dos pacientes oncológicos. Ela dá um suporte muito fundamental do ponto de vista nutricional, e ela fez uma pós. Desde quando eu cheguei, ela se apresentou falando: eu tenho uma pós, tenho super dicas, e essas dicas elas fazem o paciente se levantar durante todas as etapas do tratamento. Eu acho que é isso que até eu quis levantar. Ela comentou: quem que tu quer trazer? Eu falei assim: tem uma pessoa-chave que auxilia a conduzir meus pacientes durante um momento tumultuado. É a doutora Ana Galeski, é isso? A doutora Ana é concorrida, hein? Já é o segundo convidado que fala que vai chamar ela, mas a Tariane foi mais rápida, trouxe ela primeiro. Ela é concorrida. Tudo bem, doutora? Tudo bem, eu agradeço o convite, eu agradeço os elogios e principalmente o reconhecimento da nutrição oncológica como uma parte integral do tratamento do paciente em todas as fases, né? O que a gente vai conversar hoje é em todas as fases. Porque quando se pergunta se existe alimentação para o câncer, nós temos que levar em consideração vários fatores, né? Qual que é a fase do tratamento, o diagnóstico, o estado nutricional desse paciente. Eu acho destrinchar isso fundamental para a população entender realmente a importância de se nutrir corretamente para o momento que está vivendo. Então é isso. Então você atua no tratamento, na recuperação, para melhorar a qualidade de vida do paciente, para minimizar os efeitos colaterais aí, a desnutrição. Como que é exatamente o teu trabalho? Depende do momento que o paciente está vivendo, né? Eu falo que eu sou muito grata porque eu trabalho numa cidade onde os médicos dão espaço para a nutrição trabalhar e ser reconhecida. Então, quando nós falamos de nutrição oncológica, a depender do momento, ela vai ser aplicada de uma forma. Quando me perguntam assim, quem precisa ir no nutricionista? A minha resposta é muito simples, quem come. Se você come, você precisa ir no nutricionista para individualizar para a sua fase, para o momento que você está vivendo. Quando você está com uma dor de cabeça, você não vai no ortopedista, correto? Sim. Então, se você está em tratamento oncológico, você precisa de uma nutricionista oncológica, de um oncologista, de quem entende realmente do momento que você está passando. Quando nós falamos de quimioterapia, a nutrição ela é capaz de minimizar efeitos colaterais, melhorar o estado nutricional, e eu acho importante nós falarmos muito disso aqui, porque é uma dúvida muito comum. Nós conseguimos melhorar o status de resposta do paciente, até prevenindo pausas no tratamento que são comuns em alguns casos, quando os pacientes não têm status para fazer o tratamento. Quando nós falamos de radioterapia, nós também conseguimos minimizar os efeitos colaterais e também trabalhamos na eficácia dessa radioterapia, porque a depender do local irradiado, a nutrição vai fazer toda a diferença. E toda a diferença no sentido de, quando nós falamos de pelve é uma conduta, quando nós falamos de cabeça e pescoço é outra conduta. Então perceba que dentro de um mesmo tratamento nós já temos condutas diferentes. Cirurgia, que é uma das minhas paixões, a Tati sabe, eu adoro tratar paciente cirúrgico. Nós fazemos o preparo desse paciente e o pós-operatório, que por muitas vezes pode gerar deficiências nutricionais que são de longa data. Então, tem pacientes cirúrgicos que já fizeram cirurgias há 4, 5, 6 anos e continuam em acompanhamento por conta das consequências dessa ressecção cirúrgica. E também quando falamos de outras terapias, como terapia hormonal, imunoterapia,
terapia-alvo também muda a conduta nutricional. Eu gostei muito da tua introdução falando de medicina chinesa, eu tenho uma paixão por medicina chinesa também. Mas Já escutou esse ditado, doutor? Já. Mas tem um ditado que na oncologia não funciona, que é o se é natural não faz mal. Porque existem chás que interferem no tratamento. É verdade. Então, realmente essa individualização, ela começa a ficar cada vez mais em voga, se nós começamos a levar em consideração todos os pontos relacionados à fase do tratamento e os cuidados que nós temos que ter com os nossos pacientes que merecem. Na verdade, a gente sempre comenta aqui que a alimentação é tudo, né? A alimentação é tudo. É o início de qualquer tratamento, é o final de qualquer tratamento, a alimentação é tudo. E dos chás, eu já fiz até podcast só falando dos chás. As pessoas ainda não entendem muito que chá é remédio, que tem quantidade para tomar, que tem preparação, para que serve. E uma coisa que sempre é destacado, sempre conversa com o seu médico, porque como o chá é remédio, às vezes pode neutralizar o efeito de outro. Perfeito, né? Então a gente sempre frisa bastante isso. Conversa com o seu médico, a sua nutricionista, veja se é possível você tomar, se vai te ajudar no tratamento naquele momento. É isso, doutor? Exatamente. E tem chás que podem até interferir no metabolismo da medicação, porque eles têm ali metabolização hepática e às vezes competem com chaves ali que a própria droga, o medicamento, está também competindo. Então, é bem complicado. Na parte de pré-habilitação, que a gente pode também citar, a oncologia, ela desnutre o paciente precisa, às vezes, um boost de proteína para ajudá-lo, auxiliá-lo numa recuperação aí de cicatriz. Então, por isso que a pré-habilitação, a cirurgia eu falo que começa ontem, porque a gente tem que preparar esse paciente para uma cirurgia do ponto de vista nutricional, físico e cardiológico. Então, o paciente chega para mim e fala assim, vamos precisar intensificar agora a ingesta de proteína. Mas muitas vezes fica solta essa palavra, proteína, mas qual é a fonte? E quando você foca, né, esse ponto de vista, esse olhar nutricional, você consegue um transoperatório melhor e um pós-operatório com certeza maravilhoso. Então, diminuindo, inclusive, tempo de internação, né? Além da proteína, que é o primeiro ponto, eu falo que não tem como a gente erguer uma parede com tijolo sem cimento, né? Então, a proteína, ela é o cimento da cicatrização, nós precisamos da proteína. Mas nós temos em cirurgia também o preparo imunológico, que já é muito bem respaldado, que é uma utilização de uma suplementação específica com nucleotídeos, ômega 3, que auxilia ali no processo de melhora também do pós-operatório, reduz ali toda essa questão de complicações do pós-operatório. E proteína é muito complicado a gente falar só da proteína, porque a gente começa a estar nos mitos de oncologia também, né? O paciente fala, não, mas eu não posso comer carne, eu não posso tomar leite, e começa a ter um monte de restrição desnecessária, que por medo de se alimentar, eles acabam evoluindo nesse processo de desnutrição e prejudicando o próprio tratamento. E às vezes por informações assim soltas ou informações de fontes não boas, começam a ter esses mitos, né? E se auto-sabotar. Porque eu falo que quem mais orienta a gente, às vezes, é o Google, né? Sim, verdade. Em vez de procurar um profissional que a gente indica, não é por falta de indicação. A gente indica profissional, a Ana sabe que recebe bastante paciente meu, que é sobre a dieta imunomoduladora, que é essa questão. Mas a gente vai inserindo os termos, porque ficam soltos no começo e eles entendendo o teu papel, entendendo o que é uma dieta imunomoduladora e a colheita seguindo essa dieta, que daí vem agradecer e que entendem o real processo da gente ter uma equipe multidisciplinar olhando esse paciente oncológico, que é um paciente frágil. Sim. Né? E as dietas, então, são individualizadas. Aí você faz uma avaliação, você prescreve uma dieta para eles e também faz a suplementação. Então, pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos isso? Exato, é tudo individualizado. Então, a nutrição, ela é realmente individualização. Eu falo que a conduta tem que ser tão única quanto o seu paciente. Então, a minha rotina é uma, a sua é outra, a da doutora é outra. A nutrição, ela vem para facilitar. Então, se a gente trabalhasse com uma coisa muito pronta, um cardápio pronto, talvez fosse aplicável para mim e não para você. Né? Então, nós temos que individualizar também para facilitar para o paciente, mas pelo momento do paciente, o estado nutricional. Em oncologia, a gente fala muito da relação da composição corporal pensando em massa muscular. As pessoas se preocupam muito com o peso, e o peso ele é importante, ele não deixou de ser, mas mais importante do que o peso é a distribuição disso no corpo do paciente.
Então, o paciente que tem menos músculo, ele vai cursar com uma toxicidade maior no tratamento, com um prejuízo maior de cicatrização no processo cirúrgico. Isso falando de massa muscular. E o que acontece? A gente vê algumas frases feitas como, por exemplo, pacientes obesos chegando e falando, não, mas eu tenho reserva, tá tudo bem. Mas eu tô reserva do quê? Às vezes ele é um obeso sarcopênico, ele é obeso e ele tem pouca massa muscular. Na verdade, esse paciente, ele já entra num processo ali de prejuízo pensando no tratamento pela composição corporal que ele traz. E às vezes ele acredita que essa perda de peso na balança, ela sempre é benéfica e nem sempre é. Se essa perda de peso na balança for de massa muscular, ele vai cursar com mais dificuldade em todo o processo do tratamento, independente do tratamento que ele vai fazer. Seja uma quimio, uma rádio ou uma cirurgia. E às vezes esse emagrecimento muito rápido, que proporcionado pela patologia, pela doença oncológica, ela leva à perda realmente de massa magra e desidratação. Então o paciente tem essa falsa ideia que perdeu um peso salutar, mas não é. É um peso à custa de proteína, de estruturação corporal. Perfeito. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, os objetivos, então, é otimizar o estado nutricional do paciente. Então, minimizar os efeitos colaterais que você já colocou aí. Aí a gente pode citar aí perda de apetite, que acaba tendo, né? A parte de alteração de paladar, náusea. Então, acho que até ali dá para atuar também, né? Sim, diretamente, na verdade. A redução da náusea, a melhora do apetite, não só com estratégia alimentar, como com suplementação também, a nutrição atua diretamente no processo de imunidade. Então, a nutrição não vai atuar necessariamente somente no trato digestório, isso é importante falar, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a nutrição vai trabalhar com os efeitos gastrointestinais. Não, o exame bioquímico é muito importante para nós também, porque nós conseguimos melhorar essa resposta sistêmica do paciente. E isso tem que suplementar. Não necessariamente. A grande maioria dos pacientes oncológicos acabam, hora ou outra, cursando por alguma suplementação. Mas não é uma suplementação para o câncer, é uma suplementação para a necessidade dele no momento. Certo. Então, pré-operatório, nós usamos suplementos específicos para imunonutrição, que se o paciente for desnutrido, a gente pode manter ou utilizar ainda no pós-operatório. Mas nós precisamos, em alguns casos, aumentar a proteína. A depender do tipo de cirurgia, qual proteína vai ser mais digerida por esse paciente? Qual que ele vai conseguir aproveitar melhor? Olha que interessante, agora eu já esmiuçou proteína, não é proteína só. Exatamente. Eu falo assim, que às vezes as pessoas falam, nós somos o que nós comemos. E eu falo que essa frase é muito vaga, porque nós não somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos, digerimos, absorvemos, excretamos e metabolizamos. É verdade. E isso vai ter muita alteração a depender do tratamento oncológico. O paciente oncológico, ele é um paciente que ele não chega pra gente apenas com o diagnóstico oncológico. Por muitas vezes. Então, ele exige um cuidado amplo, um cuidado como um todo. E até mesmo a fonte proteica. Se é um paciente que está com uma função hepática ruim, a proteína que eu vou usar é diferente do paciente que está com uma função hepática íntegra. Ambos precisam de proteína, mas cada um vai utilizar uma proteína diferente. Né? O paciente que tem uma função hepática ruim, eu vou pensar no aminoácido de cadeia ramificada, eu vou cuidar dessa função hepática. Aí quando a gente fala proteína, a gente abre uma gama muito grande, né? E as pessoas acham que proteína é só carne e ovo, né? Exatamente. Que não existe proteína em mais nada. Então é uma coisa que realmente precisa ser trabalhada, assim, ser esmiuçada aí num paciente oncológico. Então a proteína, de fato, as fontes proteicas, elas vão ser diferentes a depender também do que o paciente tem além do tratamento, tá? Tem pacientes, por exemplo, que vêm com alguma alteração hepática, tem pacientes que vêm com alguma alteração renal e tem alterações relacionadas ao próprio tratamento. Se o paciente tem alguma alteração hepática importante, que pode vir relacionado ao tratamento ou não, nós temos que cuidar com qual perfil de aminoácidos vamos ofertar para esse paciente. Então, vou pensar no aminoácido de cadeia ramificada, pensar, por exemplo, numa proteína vegana. Não é esse paciente que vai receber um whey protein. Se é um paciente que tem uma intolerância à lactose, eu vou pensar no whey protein isolado. Se é um paciente que tem uma dificuldade de digestibilidade, eu vou pensar no whey protein hidrolisado. Então, não é simplesmente comprar proteína e começar a usar. Né? E as fontes também alimentares são importantes. Os estudos eles demonstram que se nós utilizarmos uma associação entre proteína animal e vegetal, a síntese proteica durante o tratamento é melhor. E os pacientes, por vezes, têm medo do consumo da proteína animal, em especial da carne vermelha. Então, eles já chegam no consultório, eu não como carne vermelha, já parei de comer carne vermelha. E nós sabemos que 500 gramas semanais da carne pronta, carne vermelha, é seguro. Óbvio que sempre optar por frango e peixe, mas a carne vermelha é segura
desde que utilizada corretamente. E aí tem um outro viés, que a doutora Tari vai concordar comigo, os pacientes, eles querem analisar os exames de sangue. E eu entendo, não estou julgando, eu entendo a ansiedade, mas às vezes pega um exame de ferritina elevada. Esse paciente, ele está inflamado, a ferritina, ele é um marcador inflamatório. E aí o paciente chega no consultório já, Nutri, já parei de comer carne, já parei de comer feijão, já parei de comer brócolis, porque minha ferritina está elevada. Isso não vai reduzir a ferritina dele nesse momento. Não é esses que são os vilões que inflamam o organismo, né? Exatamente. A ferritina não é por excesso de ferro nesse contexto. Então, a gente tem que avaliar esse paciente com mais... tem que ser mais minucioso, tem que avaliar com mais delicadeza, porque realmente a conduta nutricional, ela é detalhe. São os detalhes que vão fazer diferença. Tem uma curiosidade sobre ingesta de proteína animal. Nosso cérebro só cresceu, aumentou em massa, em peso e a potência dele por causa da proteína. Então, lá no estômago, a gente já tem uma liberação hormonal que faz ativar neurônios, neurodesenvolvimento. Então, é necessário comer, sim, proteína animal. A gente pensava só no carboidrato, né? Sim. Quando falava aí para melhorar a performance, melhorar... Né? A gente até esquece da proteína às vezes. Por isso que eu fico preocupada com mães que são vegetarianas extremas, porque a criança precisa de proteína animal para o neurodesenvolvimento. Então, assim, além da gente estar falando no paciente oncológico, mas acabei que a gente estuda um pouco mais e vê toda a evolução. Enfim, eu iria entrar nesse quesito agora sobre exames. Que exames, Ana, tu usa ou tu gosta, ou que parâmetros físicos tu utiliza para saber se o teu paciente oncológico ele está evoluindo, se ele está cumprindo a tarefa de casa, né? Perfeito. Na oncologia existe um padrão ouro, que é a avaliação subjetiva global produzido pelo próprio paciente. Por quê? Porque, por vezes, esse paciente ele pode não ainda estar apresentando fisicamente grandes alterações, mas ele já tem alterações que podem ser avaliadas, como redução de performance, dificuldade de levantar, de sentar, mas um pouco mais de lentidão nas atividades do dia a dia, redução da quantidade da alimentação que ainda não apareceu ali nos exames, ou então físicos ou bioquímicos, mas já é observado que esse paciente não está se alimentando bem. Então, a avaliação subjetiva global, ela compartilha das informações tanto dessa parte física, né, quanto dessa parte relacionada a status de resposta, dia a dia do paciente. Então, é um parâmetro que eu uso. Eu uso também bioimpedância no consultório, porque eu acho... Eu tenho, Eu gosto disso. E eu acho importante, porque a bioimpedância, ela vai mostrar para o paciente, eu consigo demonstrar para ele que aquela alteração de peso não necessariamente é boa ou ruim, então ajuda bastante. Eu gosto de usar ângulo de fase, porque eu consigo justificar por essa qualidade muscular, o ângulo de fase é uma medida que avalia isso. Essa qualidade muscular, a toxicidade do tratamento, quanto é importante a gente trabalhar com a musculatura. Circunferência da panturrilha também já é um padrão muito utilizado, principalmente na população idosa. Eu faço também avaliação de pressão palmar, também tenho o aparelho no consultório. O hand grip, né? Para avaliar essa questão da força também, que faz toda a diferença. Mas, sendo muito sincero, o meu paciente, eu começo a avaliar ele na recepção. Na hora que ele levanta do sofá para ir para o consultório. E no online, eu começo a avaliar fazendo perguntas do dia a dia. Entendi. Porque é complexo, né, no online, mas a gente tem que se adaptar. Sim, mas é possível dar uma boa assistência no online, porque nós conseguimos entender muito o paciente oncológico na escuta. Falo que o paciente oncológico, ele é muito escuta. Os dados, eles são importantes, eles são necessários, óbvio que eu faço peso, altura, IMC, faço tudo isso porque é o básico, a gente precisa ter um parâmetro. Isso, para poder registrar e acompanhar esse paciente com dados numéricos, né? Mas a escuta faz toda a diferença. Aquele paciente que fala assim, Nutri, eu tava demorando para levantar da cadeira, agora eu consigo levantar sem os braços. Então, isso é o que a gente percebe de diferença. No consultório, como eu falo, o tempo que ele demora para ir na recepção até a minha sala, eu sempre busco o paciente. Porque eu avalio ele na hora que ele levanta da cadeira. Eu já tô vendo se ele tá levantando com alguém auxiliando, essa observação se ele tá levantando importante, sozinho. Né? Isso faz toda a diferença. Agora eles vão saber que eu avalio eles assim, né? Antes, não sei se eles prestavam atenção, agora eles vão saber. Eu avalio desde isso. Porque isso faz diferença. Essa questão da funcionalidade faz muita diferença. É um sinal de alerta para a questão da qualidade muscular. A bioimpedância que você falou ali, Ana, talvez nem todas as pessoas conheçam, é um exame, né, não invasivo, é um exame que ele mostra ali quanto você tem de gordura, de massa magra e de água no organismo, é isso? Perfeito, É porque às vezes as pessoas, pra gente parece que é algo que é tão simples, né, mas às vezes quem tá escutando às vezes nunca fez. A bioimpedância é legal, porque não só para o paciente oncológico, no geral aí, né, mas é algo que realmente faz diferença. E a gente falou aqui, outro dia veio o Dr. Luiz Sérgio aqui, e ele falou do OncoApp.
num aplicativo, né? Que eu acho que é você que tá ali dominando a nutrição, porque o Dr. Luiz já tinha dado essa dica, né? E falou dos atendimentos online, inclusive, e falou que vai ter os atendimentos médicos, né, doutora? Vai ter outras, assim. E eu falei que é tão importante, às vezes, uma segunda opinião para um paciente. E às vezes são cidades muito pequenininhas, não conseguem vir até Cascavel e ficam na dúvida, e com muitas dúvidas. E que às vezes na hora da consulta a pessoa nem lembra. Mas depois, quando ela chega em casa, ela começa a cabeça a fervilhar. E aí, às vezes, esse contato online aí é interessante também mesmo, né? Eu faço atendimentos online desde a pandemia. Então, eu já atendi muitos pacientes online do Brasil e fora do Brasil. Porque nós, brasileiros, temos um jeito diferente de acolher os pacientes. Eu percebo isso atendendo os pacientes da Alemanha, Europa, Estados Unidos. Então, assim, nós temos um jeito mais acolhedor, eu acredito, porque a gente escuta muito. Acho que nós treinamos a nossa escuta. Então, os pacientes de fora gostam bastante também de fazer esse atendimento online, não só em cidades pequenas, de outros locais também. E faz muita diferença, sim. Eu gosto muito do atendimento online porque aproxima. E como eu falei, os dados antropométricos, eles são importantes. Mas se nós pensarmos que a desnutrição, a qualidade alimentar, o manejo de um efeito colateral interfere diretamente na qualidade de vida do paciente, você avaliar a qualidade de vida do paciente, você mudar a qualidade de vida de uma pessoa é uma bênção. Né? Eu falo que a nutrição oncológica não é uma profissão, uma missão, uma bênção. Então você pega uma paciente que vomitava e não conseguia nem tomar água, e ela mandar uma mensagem para você e falar: doutor, hoje eu almocei. Então, é uma vitória, né? É uma vitória. E é importante na oncologia todas as vitórias serem valorizadas. Eu acho isso bem importante. E sem contar que a privação de alimento ou da alimentação via oral, ela é extremamente impactante na qualidade de vida. Então, quando a gente reabilita o paciente para via oral, é um prazer comer, né? Volta um dos prazeres que pequenos, mas são super valorizados quando a gente perde. Aí eu ia até perguntar isso. A suplementação não é só via oral. Às vezes ela pode ser via interal também. Sim, são as 3 possíveis vias de alimentação, né? Interal, a oral e a parenteral. Também nós podemos utilizar quando necessário, em alguns casos, de fato mas sempre que possível, a via oral tem que ser priorizada. É a de preferência. Sim, a mais fisiológica. Vamos pensar sempre que o mais fisiológico possível é melhor. Nós mantemos todo o trato digestório, esse intestino do paciente recebendo alimentação, ele também vai funcionar melhor. A importância do intestino já é muito conhecida e muito, muito respaldada, né? Então, sempre que possível, a gente opta pela via oral. Mas também nós podemos usar de forma concomitante. Então, eu tenho paciente com oral e enteral ao mesmo tempo, para a gente conseguir chegar nessa necessidade do paciente no momento. E tudo bem. O que vale a gente falar é que a sonda nasointeral, ou uma jejunostomia, ou uma gastrostomia, não é sinal de mau prognóstico em oncologia. É uma estratégia nutricional. Nós sabemos que de 20% até 80% dos pacientes oncológicos podem evoluir com desnutrição durante o tratamento, e nós termos uma via alternativa que vai auxiliar nessa melhora do estado nutricional e alimentar esse paciente durante o tratamento, é uma estratégia nutricional muito eficaz e que, quando bem indicada, eu falo que ela é a melhor amiga do paciente. Sim. Principalmente paciente que tem uma previsão de utilizar a radioterapia como tratamento adjuvante ou ponte, né? É um paciente que ele vai desnutrir, vai desidratar, e a gente começa a inserir a ideia de um tubo alimentar, né, de uma nutrição nasogástrica ou, enfim, enteral. Eu já falo antes, porque falou, em algum momento o senhor irá precisar de uma alimentação, uma outra via alimentar. É inevitável essa desnutrição. Porque debilita, e a gente tem um parâmetro que seria quanto de energia ou quanto de caloria ele ingere por dia, né? Se não atinge esse GEB, né, que é a sigla, a gente tem que pensar em colocar algo adicional, senão o paciente vai perder peso, vai debilitar, ele não vai conseguir cumprir os dias de radioterapia ou as sessões, ou vai atrasar, fazer muito intervalo e às vezes não completar o tratamento. Então, é uma noção que às vezes a gente começa a inserir no paciente, quando, né, principalmente, eu acho que a gente, às vezes, é escutado primeiro. Então, se a gente coloca já essa ideia, o paciente aceita um pouquinho melhor. E o paciente, quando ele começa e tem lá os ciclos de tratamento, ele quer terminar logo, ele quer finalizar logo, né? Fica naquela ansiedade.
E realmente ele tem que ter uma condição para aguentar o tratamento, para suportar, para ter uma qualidade de vida melhor mesmo, né? Eu gosto muito de falar que o paciente tem autonomia, porque às vezes as pessoas falam, mas e a autonomia do paciente? Ele tem autonomia, mas a autonomia ela se dá perante a informação. Então o paciente ele tem que compreender, ele tem que entender o porquê daquilo, qual que é a previsão. Porque quando fala de radioterapia mesmo, radioterapia que tem um índice de desnutrição maior é cabeça e pescoço. Vamos dizer assim, a porta de entrada da alimentação está prejudicada, né? Então é um desafio esse Que paciente acaba se agredindo, alimentar. machucando ali também. Exato. Então, esses pacientes são os que evoluem geralmente para um tubo de alimentação, né? Só que o efeito colateral da rádio, ele não termina quando a rádio acaba. Então, ele não terminou a última rádio hoje, amanhã ele vai começar a melhorar. Ao contrário, ele ainda vai ter uma ação de radiação que vai, em média, 15 dias piorando essa toxicidade para depois começar a melhora. Tanto que esses efeitos colaterais, eles não são de imediato, né? Exato. Então, se o paciente entende isso, ele vai entender que não, se tá assim, ainda vai ficar mais 15 dias, porque a minha última rádio é semana que vem, então eu não vou colocar sonda. Não, mas calma, eu tenho mais 15 dias, isso ainda vai piorar. Então, é importante o paciente entender. Eu acho que a autonomia do paciente, ela se dá a partir do momento que ele tem a compreensão do que vai acontecer, enfim, aí ele consegue sim ter uma tomada de decisão. Eu brinco que eu rezo uma missa para o paciente colocar a sonda, às vezes uma novena para tirar. Porque o paciente às vezes está tão confortável com a sonda que a estimulação da dieta via oral ela vai na insistência em alguns pontos, assim, no sentido de que a sonda ela auxilia tanto que ele acaba vendo, não, foi a melhor coisa que eu fiz, agora eu não tenho pressa para tirar. É por isso a gente sempre fala, né? Confia aí no seu médico, na sua nutricionista. Eles não vão recomendar nada que não seja bom para você. Então, troca uma ideia, sempre escuta o porquê daquela pergunta, o porquê que tem que ser feito assim, é necessário mesmo. Troca essa ideia, mas escuta. Exato. E uma pergunta que sempre vem de alguns pacientes, se pode usar o uso do probiótico durante a quimio ou durante a radioterapia. Excelente pergunta. Porque é muito comum, inclusive, para manejo de efeitos. Eu tô com diarreia, eu posso usar um probiótico? Enfim, quando nós falamos de quimioterapia, a utilização de probiótico não é indicada. Porque o paciente em quimioterapia, ele é um paciente que ele pode ficar imunodeprimido e, nesse sentido, o probiótico não é seguro. Lembrando que o nosso intestino, ele tem vilosidades, que elas são justapostas, e ele tem um muco em cima dessa vilosidade. O tratamento oncológico, ele causa uma desbiose. Então, a quimioterapia vai reduzir este muco e vai deixar o intestino mais permeável. Isso requer cuidados. Ok? Então, a utilização do probiótico nesse sentido, ele não é bem-vindo. Eu já tive casos, por exemplo, eu gosto sempre de trazer casos da vida real pra gente entender, né? De paciente de outra cidade que tava com diarreia, falou, eu fui na farmácia e comprei isso, posso tomar? A gente começa a avaliar quantos dias depois da quimio esse paciente teve a diarreia. Então, não foi na semana seguinte, foi na segunda semana. É o momento da neutropenia. O que é isso? Da baixa imunidade. Ele não toma sem um hemograma. Fez um hemograma neutro em 300. Então, uma neutropenia, uma baixa imunidade importante, que o probiótico seria prejudicial. Então, qualquer autossuplementação não é indicada, mas probiótico durante a quimio a gente não tem segurança, a gente não utiliza. A gente sempre fala que o intestino tem que funcionar bem e o sono tem que ser bom, né, para se ter saúde. E aí também não é diferente. E aí essa questão do intestino, vocês viram, gente, quanta coisa a gente vai descobrindo aqui. Eu não imaginava que uma nutricionista oncológica tinha tantos, assim, pormenores para avaliar. Porque é muitos pormenores, igual você colocou aqui, e faz toda a diferença, né? Quando você fala assim, a diarreia não começou naquele primeira semana, começou na segunda, já tem um outro tratamento, um outro significado, né? Como é interessante toda essa... É muito estudo, muito conhecimento. A visão é diferente, como eu falei, para cada tratamento, mas para cada momento do tratamento também, né? A quimioterapia, ela não age na hora que ela entra na corrente sanguínea, tem todo um processo. Então, como ela age nas células de replicação, as células que se replicam mais rápido têm os efeitos mais acelerados, que é a célula de mucosa, né? Boca até o ânus. Na segunda semana, são as células hematológicas. Na terceira semana, os folículos pilosos. Eu também não vou sair da quimio hoje, se eu estou fazendo uma quimio que causa queda de cabelo, meu cabelo vai cair no mesmo dia. Então, é nesse ponto que eu estava falando anteriormente, a necessidade do paciente ter informação. E é interessante essa interação entre o oncologista e o nutricionista, porque não é só quimioterapia, estar em quimioterapia, saber o esquema de quimioterapia. Exato. E se vai ter uma programação, um planejamento cirúrgico também, às vezes de intervalo, uma cirurgia de intervalo. Então, o nutricionista tem um papel-chave e ele tem que começar a entender o nosso lado também. Né? Tem que entender todo o processo. Por exemplo, tem neoplasia de ovário, que tem uma cirurgia que chama de intervalo.
Tu começa com a quimioterapia. Daí tu vai operar no meio da quimioterapia e depois volta com a quimioterapia. Então é um paciente que ele vai precisar de suporte de um educador físico, de um terapeuta ocupacional, de um nutricionista, de um psicólogo. Então essa visão integral, ela é fundamental para esse paciente passar por todas essas trajetórias oncológicas de uma maneira mais amena, né? Esse já é um paciente que mudaria a conduta, né? Porque essa paciente, a gente já teve alguns pacientes nesse sentido. Então, no primeiro momento, a nutrição vai trabalhar com o efeito colateral de quimioterapia. Nós temos um intervalo ali para a cirurgia. Nesse intervalo, nós corrigimos as deficiências nutricionais para que esse paciente curse melhor pela cirurgia. Fazemos o preparo imunológico, ele sai da cirurgia, nós trabalhamos com a cicatrização para ele poder voltar para a quimioterapia. Então, é uma situação mais fases, complexa. né? São fases. E aí entra naquilo que a gente estava falando dos exames. Quais exames? Depende do paciente em que faz o tratamento, né? O hemograma é o mínimo. Eu falo que o hemograma bem lido, ele é o mapa do paciente oncológico. Então, a gente precisa do hemograma. Mas função renal, função hepática, algumas vitaminas e minerais, em alguns casos com mais frequência, em outros com menos frequência. Então, em pacientes que fazem cirurgia do trato digestório, nós temos algumas vitaminas e minerais que têm uma necessidade de serem avaliados mais frequentemente. A depender também do protocolo de quimioterapia, as platinas, por exemplo, têm uma ação renal um pouco mais significativa, então a gente acompanha a função renal com mais frequência. Então, os exames de sangue também são individualizados. Tanto que aquela coisa assim, eu vou marcar uma consulta com você me manda uma lista de exame de sangue, eu não sei o que você vai precisar. Então, não existe nada pronto. É muito simplório, né? É muito simplório hoje, não é feijão com arroz. Exato. Por exemplo, tem tumores mais raros, que são os gistes, que a gente tem uma medicação que é o Glivec. Só que às vezes o paciente teve um giste gástrico, não tem metade do estômago, tem 1/3 do estômago. Então, ele vai ter deficiências esperadas pela cirurgia, mas também esperadas pelo esquema de medicação, que pode dar magnésio alterado, selênio alterado, cãibras assim, intensas, metabolismo até tireoidiano. Então, é muito simplório às vezes falar assim, solicita que daí eu já vou com os exames prontos para nutricionista. Mas não é assim que funciona, né? Tem muita coisa para ser avaliada, né? Bom, então a gente falou ali que o objetivo também é fortalecer a imunidade, é melhorar a qualidade de vida do paciente, a tolerância ao tratamento, a recuperação e prevenir a perca de massa que você colocou ali. E eu queria te perguntar da dieta. Você falou que faz uma avaliação individual. Quando você vai montar uma dieta para esse paciente personalizada, você leva em conta, por exemplo, as preferências que ele tem, a aceitação de quais alimentos ali que ele acha que o organismo dele está aceitando melhor, enfim, das intolerâncias. Você leva tudo isso em conta também, Ana? Ou é mais os exames mesmo e o estado que ele está? É um conjunto. Leva-se tudo em conta, inclusive a rotina do paciente. Tem o paciente em tratamento que está afastado, tem paciente que mantém as atividades do dia a dia. Já vai ter um planejamento completamente diferente. O que o paciente gosta tem que ser levado em consideração também. Ele já teve uma perda muito grande, ele teve uma perda da saúde naquele momento. Né? Então, ele tem o luto pela perda da saúde. Ele não tem que fazer um planejamento alimentar que vai trazer tristeza para o paciente. Sim. E, às vezes, as restrições extremas, elas só prejudicam por muitas vezes, sabe? Então, tudo é levado em consideração. O planejamento ele tem que ser para facilitar. Um paciente que mora sozinho, eu não posso fazer um planejamento que exija manipulação o dia inteiro. Tem vários pacientes, homens, que moram sozinhos. Então, eu preciso fazer um planejamento que seja mais prático para que ele consiga ter os nutrientes necessários. É importante falar que o nutricionista fala muito de equilíbrio. E equilíbrio não é comer de tudo um pouco, como às vezes a gente escuta. Completo mega colorido, né? Posso comer de tudo, mas não tudo. Eu não posso comer de tudo um pouco. Não, o equilíbrio é também essa questão de individualizar e você entender que a tua necessidade é única e, portanto, a tua alimentação também deve ser. Que o mesmo alimento, por exemplo, se eu consumo ele cru e cozido, eu vou ter nutrientes diferentes. E que os nutrientes, eles fazem processos no nosso corpo. Até mesmo vamos falar, por exemplo, do detox. Eu acho muito chique o paciente que chega e fala, eu tomo um suco detox, mas aí come uma coxinha, aí à noite come uma pizza, e o que o suco detox vai fazer ali, gente? É nada. Milagre não faz, Milagre não faz. Então, é tudo uma questão de padrão alimentar. Em oncologia, nós falamos muito da dieta mediterrânea, que é uma das mais estudadas, e eu sou uma das fãs da dieta mediterrânea porque ela não é tão restritiva, só que nós fazemos uma dieta mediterrânea adequada, abrasileirada para a nossa rotina, porque isso melhora muito a adesão. Então, qual que é o melhor planejamento que você consegue aderir? E por muitas vezes, durante o tratamento, a gente vai mudar esse planejamento várias vezes, porque eu posso amar uma fruta, mas eu comi ela no dia que meu estômago não estava legal, e eu não consigo mais ver aquela fruta na frente. Tudo bem,
A gente vai trocar. Você não é obrigado a comer aquilo porque aquilo te faz bem ou aquilo você gostava antes. Então, isso é bem importante para adesão. Então, é totalmente Então, é um trabalho em conjunto da nutricionista com o paciente. Não existe consulta nutricional durante o tratamento, é acompanhamento nutricional. Porque em uma consulta você consegue talvez resolver aquele ponto crítico daquele momento. Mas isso vai mudar. O paciente que consultou 2, 3 meses atrás e volta hoje no consultório, eu brinco que ele não é, entre aspas, o mesmo paciente. Já teve várias alterações e, portanto, várias adequações. E às vezes o paciente já está meio, pelo tratamento, até fragilizado, e ele não está querendo aceitar comer muita coisa. E aí, se você tirar tudo que ele gosta também, as coisas que ele aceita. E tem alguma intolerância, não sei quem pode me responder, alguma intolerância que pode desenvolver nesse período da oncologia, do tratamento oncológico? Ou se essas intolerâncias já existiam antes, apareceram agora, não tem uma relação específica, ou existe algumas intolerâncias que pode ser naquele momento e depois também não ter mais essa intolerância? Posso responder? Deve. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Essa ideia, principalmente de glúten e lactose, vamos falar do que a gente mais escuta, né? A necessidade de retirada pelo tratamento diretamente nós não temos. Mas o que acontece? Existem alguns efeitos colaterais, como diarreia, constipação, efeitos gástricos, que podem exigir a retirada de alguns nutrientes, alguns perfis de alimentos, como glúten e lactose, por exemplo. Também é válido lembrarmos que a produção da lactase, que é a enzima que quebra a lactose, é de lume intestinal. E se esse intestino está sofrendo, ele pode ficar mais sensível e o paciente ficar mais sensibilizado ao consumo de lactose. Ele pode ficar estufado, pode piorar a questão intestinal, mas não é uma intolerância, é uma sensibilidade relacionada a essa desbiose intestinal durante o tratamento. Como que a gente percebe isso? Prática clínica. Sempre tomei leite, nunca passei mal, agora no tratamento eu tomo, eu estufo, o que eu faço? Vamos substituir. Se não tá te fazendo bem, não é o momento. O teu corpo agora tá diferente. Então, não seria assim o desenvolvimento de uma intolerância. Seria uma sensibilidade por conta de que essa enzima é de produção de lume intestinal e o intestino sofre com o tratamento. Então, é importante isso que a doutora falou, né? É um acompanhamento, não é uma consulta nutricional. Tem que voltar, tem que acompanhar durante todas as fases do tratamento, como a doutora Tariane e a doutora Ana já colocaram aqui. E adaptando as mudanças, né? Cada período, cada fase que você tá. Então, acaba sendo a nutrição um apoio de diagnóstico e tratamento, já que age em todas as fases aí, desde o diagnóstico, durante o tratamento, durante a recuperação. E, além disso, tem uma equipe multi, como a doutora Tariane colocou aqui, ainda envolvida nesse processo que é importante para auxiliar e para ter um paciente com qualidade de vida mesmo, num sentido mais amplo e completo, né? O tratamento oncológico ele é muito complexo, né? Acho que não se deve tratar sozinho. Dividir responsabilidade eu acho essencial, assim. Às vezes até o paciente questiona, eu faço alguns exames, vamos melhorar isso. Mas o médico não viu. Óbvio, o médico tá vendo 1 milhão de coisas, ele não precisa ver isso aqui. Isso aqui quem tem que ver sou eu. É esse dividir responsabilidade que faz com que o paciente seja assistido na integralidade. Falei muito de massa muscular, a doutora Tariane falou da proteína, mas de que adianta eu fazer a suplementação, a gente falar da proteína e esse paciente estar sedentário no momento que ele não deveria estar sedentário. Então, entra educador físico, entra fisioterapeuta, o paciente vai retirar uma sonda, ele às vezes pode precisar de uma fono, então, realmente, ele é um psicóloga. Em todos os momentos também, né? Nós também, inclusive. Mas, assim, o que acontece com o paciente é que ele merece esse acompanhamento integral e esse dividir responsabilidade. Quando todos os profissionais têm o foco na qualidade do paciente, quem ganha é o paciente. Eu acho importante. Eu entendo o médico como quem é o maestro ali do tratamento. Eu sempre falo que nós somos serviços de apoio para auxiliar o médico, porque a consulta do médico é uma consulta complexa. É uma consulta que ele vai lá, vai dar um diagnóstico, vai falar para o paciente, vai explicar muitas coisas. E tem várias outras coisas a serem observadas. E eu vejo assim que até facilita a vida do médico quando a equipe multi assume a responsabilidade e entende que o paciente oncológico ele nunca para de ser tratado. Então, chega um ponto que o limite da nutrição, quando a nutrição chega no limite, um outro profissional vai pegar esse paciente. Então, todos os problemas, eles são resolvidos ou complicações de uma forma multi, porque onde chega o limite de um profissional, o outro consegue dar andamento. Exemplo básico, o paciente tem uma deficiência muito significativa de vitamina B12 por conta de uma gastrectomia total. Não adianta eu ficar suplementando via oral, mas eu também não posso prescrever uma intramuscular. Mas então aqui eu cheguei no meu limite. Eu vou mandar uma mensagem para a doutora. Olha, doutora, paciente assim, um exame tal. Vamos fazer essa reposição intramuscular?
Então, Trabalhem juntos, nós conseguimos chegar no objetivo em comum, que é a melhora do paciente. O olhar dinâmico para o paciente ele é fundamental. Eu sempre falo que é uma dança. Se a gente se novelar, vai todo mundo cair, né? Então, quando os pinos, quando os passos, quando a dança ou a banda toca corretamente, vai ter uma orquestra, uma sinfonia. O resultado vai ser lindo. Isso, vai ser lindo. Então, eu preciso de todo mundo participando do tratamento, inclusive o paciente, né? Então, melhor adesão do paciente com todo esse suporte, porque ele fica emocionalmente mais equilibrado, nutricionalmente preparado para as etapas, e eu consigo fazer a dose plena de medicamento, propor a cirurgia que está planejada, e a sobrevida do paciente é que a gente vai ter aí anos, meses, nos acompanhando, e esse é o resultado que almejamos sempre. Doutora Ana, e quando devo procurar uma nutricionista oncológica? Em que momento? Quando eu recebo um diagnóstico que eu tenho um câncer, que eu vou ter que iniciar um tratamento, quando eu tenho que procurar? E esses retornos que você fala do acompanhamento nutricional, porque às vezes a pessoa acha que faz uma consulta, como você falou, e vai seguir aquela dieta, o resto do tratamento dela de oncologia, a gente já viu que não é assim, que precisa do acompanhamento. E de quanto em quanto tempo, mais ou menos, que o paciente retorna, que você reavalia, que você vê o paciente novamente? No mundo ideal, esse paciente deveria ir para o nutricionista oncológico assim que receber o diagnóstico. Porque, como eu já comentei, o estado nutricional dele vai interferir diretamente em como ele vai cursar nesse tratamento, independente do tratamento que ele vai fazer. Então, tem alguns perfis de câncer que a perda de peso é um dos sinais que levaram ao diagnóstico. Então, ele já chega para começar a tratar em estado de desnutrição. Então, o ideal seria que todos os pacientes passassem com um nutricionista antes mesmo de começar o tratamento, após o diagnóstico. A gente conseguir melhorar o estado nutricional e aí sim, a depender das fases do tratamento, ir fazendo as adequações e individualizações, tá bem? A frequência da consulta vai depender. Dependendo de um paciente que, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia a cada 21 dias, consigo vê-lo a cada 21 dias. Um paciente de radioterapia de cabeça e pescoço, eu preciso ver semanalmente. Porque de uma semana para outra mudou completamente a aceitação alimentar desse paciente. Se eu deixar para ver ele daqui 3 semanas, talvez eu perca o time correto para iniciar um aporte interal e individualizar essas necessidades. Um pós-operatório de trato digestório, eu vou ver semanalmente nos primeiros 3 ou 4 semanas do pós-operatório, quando nós temos que fazer uma evolução da dieta, de uma colectomia, por exemplo, uma gastrododenopancreatectomia. Eu preciso ver esse paciente semanalmente para fazer a evolução da dieta. Depois que fez a evolução, aumenta o período de consulta. Uma paciente em hormonioterapia, tamoxifeno, anastrozol, eu vejo a cada 3 meses, quando ela está já consolidada no tratamento. Quando inicia, eu vejo todo mês, pelo menos por 3 meses, para melhorar o manejo de efeito colateral. E depois que tem alta, não volta mais a nutricionista oncológica? Sabe que eu não tenho muito esse problema. Tem paciente que eu já dei várias altas e aparecem lá ainda. Existem momentos que nós mesmos encaminhamos. Então, eu tenho paciente que já não tem a necessidade de estar acompanhando comigo, mas é uma paciente que, às vezes, viram atletas durante o tratamento, tem um paciente que virou maratonista durante o tratamento, que já está tudo bem, terminou o tratamento, já faz um tempo, eu encaminho para uma nutri específica para isso, né? Então, sim, existe o momento da alta também, mas tem casos que são mais complexos. Tem um paciente, por exemplo, que evoluiu com uma ostomia por conta de um tratamento, né? Então, tem pacientes que vão precisar de um aporte por conta de um efeito da radioterapia de cabeça e pescoço por muito mais tempo, uma desabsorção. Esse paciente vai custar mais para ganhar uma alta. Ele vai aumentar ali o período entre uma consulta e outra. Tem um paciente que vai a cada 6 meses. Tem um paciente já que vem a cada ano para fazer exames por conta de uma gastrectomia, corrigir deficiência, enfim. Mas demora um pouquinho mais para receber alta. Mas também tem que falar de prevenção, né? Dá para consultar também para prevenir o câncer. Isso é válido falar. Também. Né? Às vezes tem as metástases aí, os retornos. E aí, né? Então, na verdade, não é uma coisa... Porque falam, não sei se é bem exatamente isso, mas falam que os exames ali acompanham ali pelo menos por 5 anos, não é isso? Os 2 primeiros anos eles são cruciais na oncologia. Cerca de 70% das doenças recidivam nesse período. Então, é o momento que nós estaremos mais próximos do paciente com mais exames.
Então, o paciente, eu já peço paciência nesses 2 primeiros anos. Após, a gente fala, o segmento, ele pode ser mais espaçado, semestralmente, chegando ao 5º ano. O 5º ano é um marco que a gente pode espaçar mais as consultas. Mas eu sempre falo para o paciente, é um casamento e é vitalício. Né? Não é bem assim também, 5 anos nunca mais volto. Isso, exatamente. Já tem algumas consultas de rotina que todo mundo deveria fazer, né? Os espaçamentos, né? E é bom a gente falar que pós-tratamento existe cuidado também, né? Nós falamos muito Sim. do intratratamento, mas às vezes os pacientes, eles acham, acreditam, até por falha, eu falo nossa como profissional, me colocando nisso. Porque às vezes a gente esquece de falar pro paciente que não tem um botãozinho de on-off. Que ele vai apertar o on, vai começar o tratamento, vai apertar o off e a vida dele vai voltar exatamente como era antes do tratamento. Existem alterações, limitações, que a gente consegue sim ter uma qualidade de vida, mas precisa de um acompanhamento para isso. Né? Eu já tive paciente, por exemplo, que fez um tratamento para câncer gastrointestinal e estava tratando indo para tratar, não tinha começado medicação, obviamente, uma depressão, enfim, ele chegou para mim com ferro de 17, uma vitamina D de 16. Então, na verdade, ele estava desnutrido, ele não estava deprimido. Então, E faltou às vezes esse só acompanhamento. reeducando aí, repondo essas vitaminas, o estado emocional do paciente já modifica. Foi o que aconteceu, ele não precisou fazer uma medicação psiquiátrica. Mas isso é qual que é a questão? É a necessidade de orientar que o tratamento ele não termina quando acaba. Exato. E esse acompanhamento faz diferença, que ele se faz necessário. O teu organismo passou por todo um estresse relacionado ao tratamento e ele não é 100% como ele era antes de você começar o tratamento contra o câncer. Nossa, gente, vocês viram quanta informação? Eu aprendi muito hoje de nutrição oncológica. Eu não fazia nem ideia que era tudo isso, todos esses pormenores aí que fazem toda a diferença. Bom, o nosso tempo já está esgotando. Eu vou pedir para a doutora Tariane e a doutora Ana fazerem as considerações finais delas, deixarem aí os contatos, Instagram, rede social, ou até mesmo aí um contato para quem quer marcar uma consulta, né? Às vezes está com suspeita, algum sintoma aí, não sabe se é ou não é, tira essas minhocas da cabeça, faz logo uma consulta com um oncologista, que é a pessoa que vai poder realmente te dizer se é ou não é o Dr. Google, nem o vizinho, realmente vá no médico, né? E você já sabe, você que já recebeu um diagnóstico de câncer, se ainda não está acompanhando com uma nutricionista oncológica, tá mais do que na hora de você procurar. Então, você já viu, né? A doutora falou ali, quando recebe o diagnóstico é o ideal. Mas se você não fez o ideal, ainda dá tempo, né? Em todas as fases ela vai estar tratando você. Então, dá tempo de procurar. Muito obrigada, doutora Tariane, mais uma vez por estar aqui conosco, conduzindo a entrevista hoje. Vai ganhar a canequinha aí, vai levar a canequinha para deixar lá no consultório e lembrar dessa dia de entrevista. E obrigado também à doutora Ana pela disponibilidade. Sei que a agenda é apertada, é corrida. E fica o convite para você voltar outras vezes aqui, da gente trazer outras temáticas, porque a gente vê que cada coisinha que você colocou aqui parece que dá um podcast inteiro. Exato. Né? Então é muita informação para a gente passar, mas informação de qualidade e verdadeira, que é o que a gente busca passar aqui. Muito obrigado. Daria para passar aí a tarde inteira, não só esse momento. Verdade. Assunto temos imenso, né? É uma abordagem muito grande, mas é fundamental ter esse olhar, por isso que eu trouxe esse tema tão relevante, que às vezes a gente passa meio corrido ou atropelado em frente a um diagnóstico impactante de luta pela saúde. Eu achei bonita essa expressão, bonita entre aspas, assim. Mas eu acho que o olhar da pré-habilitação, a habilitação, ele começou aí na Inglaterra. Então, assim, a saúde da família lá, ela pesa, ela é importante. E como que esse olhar integral veio para nós também. Então, existe já uma residência de pré-habilitação em medicina. Tá? Então, não só para cirurgia oncológica, ou né, é o preparo para um transplante cardíaco, para um transplante hepático, sabe? Às vezes até para uma cirurgia estética. Tá? Então, se chama pré-habilitação, ou pre-hab, né? Esse olhar fundamental de todas essas disciplinas, integrando para o paciente colher, né? Para o paciente sair melhor de qualquer tratamento. O objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Então, assim, como que o oncologista recebe o paciente? Dos colegas, não vem a procura direta. São poucos que vêm procurar. Então, fica também uma dica de que os pacientes, mesmo saudáveis, procurem um oncologista para aconselhamento genético.
que nós podemos hoje até fazer cirurgias preemptivas, que não espera acontecer um câncer. Por exemplo, a retirada de trompa, que a gente fala que é a salpingectomia tática. Eu vou fazer uma laparoscopia para endometriose. Se a paciente tem a prole constituída, vamos combinar de tirar as trompas, porque reduz o índice de câncer de ovário. Né? Então a gente fala hoje de algumas estratégias que às vezes esse olhar oncológico ele se faz necessário, mas conhecimento, informação você só adquire procurando. Né? Então essa temática hoje foi para isso, para a gente tentar divulgar conhecimento benéfico e o paciente aí ser o maior beneficiado. É onde você atende, doutora? Quem quiser que está escutando a gente, quiser marcar uma consulta. Isso, hoje eu atendo no CEONC. Tenho aí a rede social ativa, assim, não tão ativa como eu gostaria, mas tem o Instagram, tem nossa homepage também, tem o Linktree, onde tem o acesso fácil ao contato do WhatsApp, e é isso. Qual que é o teu Instagram? É @doutora.tariane-foiato. Depois a gente coloca aí no rodapé, então, se você precisar... Dá uma navegada aí, né? Pega o celular e navega em conteúdos de qualidade. Aí pega e dá uma pesquisada, vai lá, dá uma olhada. E faça a pergunta, deixa ali um recadinho, se você ficou na dúvida de alguma coisa aí, eu tenho certeza que a doutora vai responder para vocês. Eu agradeço o convite e achei fundamental eu diria assim que é um podcast introdutório à nutrição oncológica, que é bem o que você falou. Todos os temas aqui nós deixaríamos um podcast inteiro de cada tema, só de cirurgia, né, doutora, que a gente não teria para falar aqui, enfim. Mas é importante começar a trazer a nutrição oncológica como uma especialidade necessária ali para o tratamento, e eu agradeço as portas abertas aqui para isso. Também tenho a rede social bastante ativa, trabalho bastante com informação e eu vejo como uma responsabilidade social nossa, porque hoje as informações estão muito soltas e realmente às vezes a desinformação prevalece. Então nós como profissionais ali da linha de frente, que estamos do lado do nosso paciente, temos essa obrigação. Ou as fake news, né? Pior ainda, né? Mas as fake news. O meu Instagram, ele é @anagaleski, com KI, Nutrionco, tudo junto. Tá? Lá tem tanto contato para agendamento online pelo IAN, o Instituto Ana Galeski de Nutrição Oncológica, onde eu e outras colegas nutricionistas oncológicas atendemos online. Aqui em Cascavel eu atendo no Centro de Oncologia, no COP. E também o OncoApp é uma opção que o paciente pode estar baixando também esse aplicativo para ter mais informações respaldadas com profissionais. Eu acho muito válido falar isso. Tá? E independente da fase que o paciente esteja, a nutrição oncológica pode auxiliar, então é válido falar que procure este profissional para te ajudar, não procure informação em qualquer lugar. Eu fico à disposição, vou ficar feliz em retornar para conseguirmos falar um pouco mais, destrinchar melhor esses assuntos e outros relacionados à nutrição oncológica e levar informação que realmente possa auxiliar as pessoas. Eu agradeço novamente o convite e me coloco à disposição. É isso então, pessoal, a alimentação é tudo, como a gente já falou aqui, não é só o que você come, como a doutora falou, é o que você digere, e aí vai indo todas as fases aí, mas é isso, alimentação é tudo e prevenção é tudo. Então, tá suspeitando de algo, não fica pensando em mil e uma coisa ruim e já vai pensando no pior, mas vai investigar porque conhecimento e você saber se tem ou não tem, o diagnóstico é só o início, né? Para hoje está muito avançado, tem muito tratamento, então você não precisa achar que porque tem um diagnóstico oncológico é a tua sentença de morte. Tem muita coisa aí que está dando muita resposta e tem pacientes aí que já superaram, passaram por várias doenças oncológicas aí e estão aí muito pleno, feliz e contente. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.
No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.